Olá pessoal, professor Flávio, período regencial 2. Vamos falar dessas rebeliões, né? Como está escrito aí, rebeliões regenciais. Vocês não podem confundir com as rebeliões que aconteceram durante o período colonial, né? Então, essas rebeliões, elas podem cair em alguma questão, seja no Enem, na prova, ou em concursos que peçam história do Brasil, dizendo assim: tal rebelião ocorreu no período joanino, período colonial, não, período regencial. Acho que eu vou falar hoje aqui. Bora embora? Bora começar? Tá bom. Na última aula, eu tinha comentado com vocês sobre a rebelião da cabanagem que ocorreu no Pará. Né? Os cabanos, os ribeirinhos, de tanta exploração, miséria, altos impostos, sem perspectiva nenhuma, resolveram tomar o poder. Tá certo? Vamos falar agora de uma outra rebelião que estava acontecendo no Maranhão. Essa rebelião era chamada de Balaiada. A Balaiada no Maranhão ela era composta por sertanistas, os sertanejos, que estavam com grandes dificuldades na produção econômica. Né? Vocês sabem que um dos produtos que eram consideráveis lá e que davam um certo lucro era o algodão. Mas eles estavam também passando por situação complicada, né? Então, miséria, fome, sem perspectiva, né? Eram pessoas que estavam começando a se influenciar pelo liberalismo. Lembrando que o liberalismo falava sobre independência, emancipação, liberdade. A ideia era colocar no país, no país não, né? Que na época não era uma república, mas a ideia era colocar na região, vamos colocar na região do Maranhão, um governo autônomo, com autonomia. Mais uma vez, o governo lá na região sudeste, lá dos regentes, mandaram mercenários, mandaram pessoas armadas lá para acabar com os anseios da população do Maranhão, tá bom? Vamos para outra rebelião, Bahia, tá? Na Bahia tem uma rebelião chamada Malês, tá? Esse nome seria dado aos escravos que tinham consigo, que trouxeram consigo a religião, né? Eles praticavam a religião muçulmana. Gente, encontraram trechos do Alcorão nas mãos desses escravos. É até bom para que vocês saibam que existe uma diversidade da cultura africana muito forte aqui no Brasil nessa época. E, inclusive, a cultura em que a religião muçulmana está presente. Tá? Mas você pode dizer, mas professor, como assim, professor? Os escravos, os africanos, eles não tinham uma diversidade muito grande? Tinha. Mas, gente, na região leste da África, os árabes tinham chegado lá e praticado a escravidão, para vocês terem uma ideia. Eu já falei em aulas anteriores que os árabes passaram a escravizar, né? Bem antes de que os portugueses passaram a escravizar os africanos. Sendo assim, obviamente, a religião africana ela foi influenciada pela religião muçulmana, com certeza. Tá? Então, uma revolta popular também, a exemplo da cabanagem, a exemplo da balaiada, foi uma revolta popular e de forma, né, rude, grosseira ali, o governo dos regentes acabou. Nesse período também regencial, lembrando que o período regencial ele vai de 1831 até 1840, foram 9 anos, tá bom? Lembrando também que nessa região da Bahia houve outra rebelião de cunho liberal, era chamada de Sabinada. Tinha um médico chamado Francisco Sabino, né? O Sabino, o pessoal chamava ele de Sabino, e que teria liderado essa revolta, gente. Ela é considerada popular, apesar de ter alguns componentes da elite, tá? Uma quantidade, né, da elite. Mas era uma revolta que se falava em melhorar a situação dos marinheiros, melhorar a situação das pessoas que trabalhavam ali, né?
quando chegava nos portos, a gente chama de marinheiro também, mas as pessoas trabalhavam ali nos portos, né? Abolir a escravidão, era ventilado isso aí também, era divulgado, era colocado em prática também. Porém, lembrem-se que não era bem assim que acontecia, né? No final das contas, a rebelião ela também foi contida pelos regentes. Os responsáveis foram apurados, né? Alguns foram presos e terminou essa possibilidade de criação de uma república na Bahia. Se pararmos para pensar nesse período regencial, vocês estão percebendo que existe um grande número de regiões pleiteando a criação de uma república, né, buscando a emancipação. Imagina se tivesse dado certo. Se tivesse dado certo essas rebeliões, teríamos um território cheio de repúblicas, né? Mas toda vez o governo ia lá e impedia que isso acontecesse. Pois é, teríamos países, né? E não só o Brasil como um todo. Seria bom? Não sei, realmente eu não sei, tá? Mas quem sabe não a situação tivesse melhor que a de hoje, né? Com toda essa problemática da política brasileira. Mas vamos lá dar continuidade. Pessoal, houve também uma revolta das Carrancas no Rio de Janeiro, tá? Vem ser citado há pouco tempo, nos livros de história pelo menos, a revolta das Carrancas. E a ideia era ter uma liberdade também, mas que o governo regente logo logo acaba. Porém, vem a rebelião que durou mais tempo. Qual seria, professor? Qual seria a rebelião que durou mais tempo? A Revolução Farroupilha. 10 anos, pessoal, a Revolução Farroupilha. Para vocês terem uma ideia, ela se estendeu até o período do governo, do próximo governo de Dom Pedro II, né, que nós vamos falar nas próximas aulas aí. A Revolução Farroupilha, ela tem esse nome porque as pessoas que trabalhavam, né, nos latifúndios usavam roupas, farrapos, né, então deram o nome de Farroupilha. Eles queriam ter uma liberdade também, né, e ficar livre. Mas por que, professor? Qual era o motivo deles lá? Gente, a Revolução Farroupilha ela era constituída de uma quantidade de pessoas ligadas à elite. Para vocês terem uma ideia, a carne que vinha de outras províncias, né, de outros países, ficaria mais em conta aqui do que a própria carne gaúcha, né? Nesse período, para vocês terem uma ideia, começou a haver uma crítica muito forte ao Império. Vocês estão lembrados que a Inglaterra ela tinha um benefício, não só a Inglaterra, como outras nações amigas. Pois bem, uma dessas nações amigas, principalmente a região ali do Uruguai, eles tinham, e outras ali da região da Cisplatina, eles tinham uma facilidade e um preço, uma taxa menor para trazer para cá a carne, né? Eles exportarem de lá para cá, para nós importarmos a carne, e o preço sairia bem mais em conta. Então, os gaúchos, o pessoal do Rio Grande do Sul, as barbaridades, eles ficaram revoltados com isso, né? Então, eles também queriam autonomia, eles queriam ser livres, né? Eles queriam buscar ter a sua república, tanto é que é falado nesse período de República Juliana, né? Que depois, com o tempo, a gente conhece aquela região ali como Santa Catarina. Bom, teve muita discussão, teve muito debate, teve muito diálogo, mas posteriormente também foi resolvida. Quando falamos em elite, a participação da elite, essa Revolução Farroupilha, ela se destaca perante as demais. Tá? A elite estaria na frente, né? Já que estamos falando de carne, já que estamos falando de exportação de produtos, não é isso? Pessoal, veja só, estava conturbada a situação, como eu falei. Na aula anterior, eu tinha dito que Diogo Feijó, né, o padre Feijó, estaria no governo. Porém, ele é afastado por questões de saúde. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Num próximo governo,
que vai ser de Araújo Lima. Ele tem uma característica conservadora mais apurada, né? Ele é mais conservador. E detalhe, Araújo Lima ele era de Olinda, tá certo, gente? Pernambucano, tá certo? Então, o que é que acontece? As rebeliões estavam acontecendo, estava tentando haver e estavam contendo, né? E vocês lembram muito bem que na última aula eu falei do liberal contra o conservador. Pois bem, os liberais, eles tiveram a ideia, tiveram um projeto de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, né, que iria completar 15 anos. Porque eles viam que se o Brasil passasse a ter um imperador, iria existir um respeito, entenderam? E foram lá, deram o golpe, chamado golpe da maioridade, e Dom Pedro I assume o trono, saindo o período da regência, né? Saindo os conservadores do poder. Então, vamos ver o que a gente viu no período regencial nessa aula. Vamos dar uma recapitulada? Tá, vamos embora. Eu tinha comentado com vocês que o período regencial é um período conturbado, é um período de grandes conflitos, né? Desses conflitos aqui no nosso território, vai se destacar a cabanagem, no Pará, vai se destacar a sabinada, na Bahia, vai se destacar a malês, também na Bahia, vai se destacar a balaiada, no Maranhão, né? Vejam que até então estou falando de revoltas populares, né? Falei também da revolta das Carrancas, no Rio de Janeiro. Falei, finalmente, da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, nós vemos que o período regencial não teve nada de estabilidade política, não teve nada de estabilidade econômica, não teve nada de estabilidade social, né? Realmente, a figura de um monarca estaria sendo precisa, a figura, né? E é interessante que os historiadores, alguns historiadores, eles apontam que a partir do momento que o Brasil passa a ter novamente o imperador, vão cessando as rebeliões. Tanto é que, como eu falei para vocês, a Revolução Farroupilha era encerrada e tem uma Revolução Praieira, que a gente vai comentar quando eu começar com vocês, Dom Pedro II, o segundo reinado brasileiro, tá? Então, lembrando que nós estamos vendo o período imperial brasileiro, tá? Primeiro reinado, período regencial e, na próxima aula, o segundo reinado, tá bom? Não esquece de dar uma lida nos tópicos que eu vou disponibilizar aí perto do vídeo aí, tá? Tá certo? Na parte aí de baixo aí do vídeo. Um abração, gente. Fica com Deus.